Eu vou lhes apresentar aqui um texto extraído de um pequeno trabalho que envolve uma avaliação do mestrado europeu de engenharia de mídias para a educação, do qual eu faço parte há alguns anos, que é um dos maiores programas europeus dentro do contexto do Erasmus Mundus e que termina esse ano. E nós estamos exatamente discutindo lá os papéis e as funções da universidade nesse contexto societário que nós vivemos, tendo em vista os problemas do mundo, né? O nosso mestrado acolhe estudantes de cerca de 30 países, Oriente Médio, vários países da África Negra, da África Branca, e vários países aqui da América Latina e muitos europeus. Então, os temas da utilidade, da formação, da pertinência da universidade são sempre muito presentes, né? Então, vamos à leitura. Como fenômeno plurifacetado da sociedade moderna, o ensino superior combina uma diversidade crescente de instituições, propostas, funções e orientações. Em decorrência das complexas relações que mantém, e a gente não tem dúvida disso, com os sistemas econômico, político e social, esse nível educacional, a universidade, tem se mostrado como fator fundamental no processo de transformação social. E não apenas um simples reflexo das relações que determinam esse ambiente em que nós trabalhamos, né? O fato é que a complexidade e a atual configuração mundial do ensino superior exigem constantes inovações em suas práticas, a fim de que as demandas que lhes são apresentadas pela sociedade contemporânea sejam atendidas em um patamar de satisfação necessário. Então, a universidade, como toda escola, ela responde a objetivos da sociedade, né? Ela não existe na natureza como uma maçã, como uma uva, como uma pera. É uma instituição criada. Então, ela responde a determinados condicionantes, a determinadas premissas da nossa sociedade. Bom, constituindo um dos fatores de grande importância no processo de adequação do projeto político-pedagógico, do projeto político de diferentes nações, né, da adaptação do projeto político de diferentes nações à ordem mundial, seja ela qual for, né, a diferentes universidades em diferentes países, o campo do ensino superior revela-se como um espaço social crucial que tem buscado alterações em sua configuração para se adequar, entre outros aspectos, às demandas evocadas, e aí eu entro bem no nosso tema, por Jean-Pierre Charbonneau, que foi ministro para a reforma das instituições democráticas da província de Quebec, no Canadá. Monsieur Charbonneau estava muito preocupado, estava imbuído de um ministério muito preocupado com um determinado tema que dizia respeito ao coração das instituições universitárias, que é exatamente a promoção de valores de cidadania, a formação para a cidadania. Esse senhor, em um discurso ao qual eu me refiro aqui, ele refere-se ao ambiente universitário como o locus do encontro formal do indivíduo com a sociedade que o acolherá futuramente. Enquanto profissional, evidentemente, né, a universidade é uma grande escola profissional, de formação profissional, e enquanto ator central de todos os processos sociais, sobretudo daqueles que se referem à constituição da democracia em um contexto social em profundas transformações. Nesse âmbito, nesse contexto, o ambiente universitário encontra-se em plena crise de identidade, o que tem levado estudiosos de diferentes áreas à identificação de propostas inovadoras para o seu desenvolvimento, para a realização de seus objetivos e para a manutenção de sua pertinência nesse contexto social emergente. Essa crise da universidade, que existe no mundo inteiro, que está sendo monitorada e percebida em diferentes países, e que demanda, inclusive, novas formas de organização universitária, como o próprio mestrado ao qual me referi agora há pouco, o Euromime, como as universidades internacionais, enfim, procura-se novas fórmulas, né? Mas nós, de modo geral, o ambiente universitário não tem conseguido tocar com ênfase e com pertinência nesse problema da formação de valores para o exercício da cidadania, uma vez inseridos na sociedade os seus egressos.
Então, essa crise ela pode ser analisada a partir da perspectiva adotada por Boaventura de Souza Santos, que recentemente esteve por aqui. Ele situa essa crise em 3 dimensões: a crise de hegemonia, a crise de legitimidade e a crise institucional. A crise de hegemonia ocorre porque a universidade tem perdido exclusividade naquilo que é o seu ethos, ou a sua essência, ou seja, na produção de conhecimentos. Então, essa dificuldade da universidade tem levado diferentes ambientes extra-universitários a também avançarem na produção de conhecimentos, competindo com a universidade ou simplesmente informando a universidade que os seus egressos não são úteis, eles precisam ser reformados uma vez no mercado de trabalho. Já a crise de legitimidade diz respeito ao distanciamento da universidade com relação às suas metas de produção de conhecimento, evidentemente, mas conhecimentos que sejam pertinentes e úteis para a sociedade, né? E nesse contexto, há uma gama de conhecimentos que dizem respeito exatamente ao exercício da cidadania. Por fim, a universidade sofre uma crise institucional, na medida em que sua especificidade organizativa é posta em xeque, né? E se pretende impor à universidade alguns modelos organizativos vindos de outras organizações, vindos de outro tipo de instituição, né? Então, a universidade vem perdendo sua institucionalidade na medida em que há uma grande perda de eficiência em seu modo de funcionamento. A essas 3 dimensões eu adiciono uma 4ª. A universidade, então, não tem conseguido formar cidadãos efetivamente participativos e conscientes do sentido da cidadania e da democracia representativa. Isso é um problema mundial, é um problema gravíssimo. Nesse momento, nós aqui no Brasil estamos em período que antecede eleições gerais, né? E é muito fácil nós percebermos em todas as classes sociais de uma maneira geral, mas especificamente naquela que é banhada e que se beneficia do ensino superior, indiferença. Né? A universidade não tem conseguido formar cidadãos que não sejam indiferentes. Em países com a configuração do nosso, com uma grande massa iletrada e manipulável, né, a representatividade se torna inócua. Né? É muito comum todos nós repetirmos que os parlamentares não nos representam. Ora, nós vivemos uma democracia, a representatividade é o principal elemento constitutivo da democracia. Em países centrais, desenvolvidos, avançados, etc. e tal, eu acabei de chegar de vários deles, passei pelo Canadá, pela Holanda, pela Dinamarca, pela França. Ninguém vota, você tem deputado eleito com 100 votos. A universidade não tem conseguido fazer com que os seus egressos, e lá eles são muito numerosos, é quase a totalidade da população em alguns países, a universidade não tem conseguido levar os indivíduos a se sentirem partícipes plenamente da sociedade a qual pertencem. E há uma grande indiferença com relação a essa engrenagem primeira da sociedade democrática representativa, né? E ninguém se sente representado, e as novas gerações estão cada vez mais distanciadas desses mecanismos, e nós começamos a ver e a antever os limites da democracia participativa chegarem. Aqui no Brasil eles são muito evidentes, né? Nós não nos sentimos representados, não votamos corretamente. Dentro das universidades há um grande e curioso movimento pela abstenção, pelo voto nulo, enfim, por esses mecanismos de não representação, de não representatividade. Bom, em um contexto mundial em que justamente a democracia representativa aponta para limites claros ao seu modo de funcionamento, temos então uma situação grave, né, dessa crise institucional da universidade. Essas dimensões da crise da universidade demandam do ambiente acadêmico uma tomada de posição, de modo que se possa, por um lado,
priorizar a inovação edificante, que dá novo significado à função social do ensino superior, e, por outro lado, migrar para um novo modo de produção de conhecimentos dentro do ambiente universitário, né? Que, além do foco cognitivo e de profissionalização, a gente está muito focado nisso, né? Tenha também um foco na cidadania e na participação, né? Esses dois movimentos poderão, a nosso ver, redimensionar a institucionalidade da universidade, redefinir sua legitimidade e restaurar sua hegemonia, como ambiente de produção de saberes socialmente pertinentes, válidos, e que sejam suscetíveis de consolidarem as conquistas que vêm sendo edificadas e que vêm sendo colocadas para a sociedade, desde a Revolução Francesa, desde os principais movimentos democráticos de participação do povo, nos movimentos sociais de modo geral, né? Enfim, a velha representatividade. Mas em que consistiriam essas inovações edificantes? Bom, trata-se de um tipo de inovação nesse modo de funcionamento da universidade que a gente pode dissociar da produção tradicional, da maneira como tradicionalmente nós produzimos conhecimento e estamos produzindo conhecimento muito baseado na questão técnica, né? Na questão das respostas imediatas às demandas em ciência e tecnologia. A inovação edificante, ela tem bases epistemológicas que residem no caráter emancipador e argumentativo da ciência emergente, propiciando maior comunicação e diálogo com saberes locais, com saberes globais e com a sociedade, sempre numa perspectiva cidadã e participativa. Caracteriza-se, portanto, como uma inovação de natureza ao mesmo tempo cognitiva e instrumental e ético-social, que é o que nós queremos, né? E ultrapassa as fronteiras da instituição acadêmica considerada isoladamente. Então, isso vem a consistir numa demanda para que a universidade não dialogue com o que se passa fora dela apenas no que se refere à sua pertinência científica e tecnológica, mas também à sua pertinência social. A universidade é um canteiro de produção de cidadãos, né? Talvez num curso de ciência política a gente discuta isso, mas e o resto da universidade? Os nossos alunos saem da universidade sem nenhuma consciência política e nós não estamos ajudando a construir uma sociedade participativa no sentido próprio do termo. Isso é verdade no Brasil, com essa configuração que nós temos, é verdade na Holanda, é verdade na Grécia, é verdade na China, né? E é verdade no Canadá. Né? Recentemente nós vimos, com esses movimentos aí da globalização e da decadência dos modos de produção na Comunidade Econômica Europeia, um país interferindo no outro, né? A Alemanha interferindo na Grécia, e há vários outros exemplos aí, né? E o povo, as pessoas são indiferentes, né? Então, nós estamos criando e constituindo um problema estrutural no modo de funcionamento da democracia. E as universidades estão no centro desse problema aí. Essa inovação edificante, que deve ser desenvolvida na universidade, como eu disse agora há pouco, não somente no que diz respeito à cognição e ao desenvolvimento profissional, mas também à ética e à cidadania, para ela não existe uma separação entre meios e fins, visto que a aplicação incide em ambos. A sociedade está em ambos, nós estamos em ambos, né? Afinal, os fins só se concretizam na medida em que discutem os meios adequados à situação concreta. Isso também é uma paráfrase de Boaventura de Sousa Santos, né? A inovação edificante, que preconiza uma formação para a cidadania forte dentro da universidade, pressupõe uma ruptura com velhos conceitos de inovação e tem como centro, como foco, a constituição do sujeito. Né? Não apenas do sujeito trabalhador, mas do sujeito cidadão. Em 2005, aqui na editora da Universidade de Brasília, eu publiquei um livrinho que fala sobre, que já preconiza um pouco esses movimentos, né?
Nesse livro eu chamo de mecanismos tradicionais de desenvolvimento, de construção de conhecimento, eu chamo de M1. E os movimentos inovadores de construção de conhecimento eu chamo de M2. São esse movimento emergente que demanda uma nova postura de todos os atores sociais, e, no caso, o meu foco era o ambiente universitário, então é lá que eu estava focando, né? E depois eu retomei isso em 2010, num livro na Federal do Rio Grande do Sul sobre a universidade, e agora estou terminando um que é a avaliação desse mestrado internacional, ao qual eu me referi agora há pouco, que vai ser lançado em setembro em Bruxelas. Então, o primeiro desses princípios é a heterogeneidade institucional, envolvida na produção de conhecimentos, né? Então, a universidade precisa dialogar com as instituições que estão em volta dela, para que ela tenha pertinência científica, tecnológica, mas também social, né? Então, essa heterogeneidade institucional, dialogando com a universidade, é uma necessidade premente. Em seguida, a consciência da aplicabilidade social dos conhecimentos produzidos na universidade, né? A universidade ela é inerte se ela não tem uma consciência clara como instituição que os conhecimentos que são produzidos aqui, dentro do ambiente acadêmico, eles se prolongam fora dele, né? Nós estamos formando novos atores para conduzir a sociedade, né? Em seguida, o terceiro princípio é a contextualização dos novos conhecimentos, né? Que se refere, eu estou resumindo, enfim, mas que se refere ao empoderamento local, à valorização regional de conhecimentos coletivos, né, coletivamente produzidos, né, entre um vai e vem constante entre o macro-social e o micro-social. Nós, professores, não temos muita consciência disso, os nossos alunos menos ainda, mas a universidade tem que ter, a universidade como instituição precisa ter, é para isso que ela existe. Em seguida, a transdisciplinaridade é um outro princípio desse movimento, né? A consideração de diferentes saberes, o trânsito de diferentes saberes, não apenas de diferentes instituições, mas de diferentes saberes, os saberes feministas, os saberes, os novos saberes, né? Uma vez eu visitei uma universidade nos Estados Unidos, em Stanford, em que tinha, eu me lembro disso, eu acho isso muito bacana, um grupo de pesquisadoras, era uma faculdade enorme só de mulheres. E elas escreviam a Bíblia no feminino, repetiam julgamentos célebres só com mulheres, escreviam as teses no feminino, diziam que o masculino estava incluído. Então, é o diálogo com a pluralidade, né, que constrói o cidadão capaz de enfrentar os novos rumos da sociedade. O seguinte é o princípio da instrumentação, que é baseado na interação absolutamente necessária entre a ciência, a tecnologia e o ambiente social. Porque nós, os humanos, nós queremos ciência e nós queremos tecnologia, mas não qualquer ciência, não qualquer tecnologia. Nós queremos uma ciência e uma tecnologia que nos edifique, que nos construa, que faça da humanidade uma humanidade melhor. E nós não temos evoluído, né? Há 2 semanas atrás, o meu filho estava em casa discutindo com a minha filha sobre o centenário da Primeira Guerra Mundial e concluindo que a Primeira Guerra Mundial não acabou até hoje, né? Desde a Primeira Guerra Mundial o mundo nunca mais ficou sem guerras, né? E nós estamos inertes diante disso, diante dessa situação. Porque as interações entre ciência, tecnologia e sociedade se mostram falhas, né? E a gente avança meio à deriva. Em seguida, o 6º princípio, eu já estou quase acabando, é o princípio da produção de conhecimentos intimamente associado com os novos mecanismos de informação, comunicação e expressão, que gera um clamor por formação para a cidadania muito forte, né? E basta a gente ver, por exemplo, o que acabou de acontecer nos países árabes, a chamada Primavera Árabe, em que essas tecnologias, em detrimento de conhecimentos fornecidos pelos meios acadêmicos, supriram lacunas e levaram as pessoas às ruas. Aqui no Brasil também, está acontecendo aqui do lado, na Venezuela, embora aqui ninguém comente muito, mas tem uma guerra civil aqui do lado. As novas tecnologias de informação, comunicação e expressão, elas são um componente incontornável desse conhecimento produzido na universidade, que dá a ela um sentido no que diz respeito à formação para a cidadania, à formação de cidadãos, né? O 7º princípio é o valor, né? O valor
que tem esses conhecimentos. A universidade, tradicionalmente, dá muito valor aos conhecimentos de natureza científica e tecnológica e pouco valor aos conhecimentos oriundos das ciências humanas. A própria sociedade é assim. A gente vê isso refletido nos órgãos de fomento, a gente vê isso refletido em diferentes instâncias, né? Então, precisamos agregar valor a esses conhecimentos, porque esses conhecimentos constituem a espinha dorsal da nossa sociedade. A nossa própria sociedade, é a prova de que nós estamos seguindo caminhos errados, né? O conhecimento que nós temos produzido ao longo de toda a nossa evolução tem causado destruição, poluição, enfim, todo tipo de ação aí, né? E, finalmente, nós temos o princípio da reflexibilidade, que corresponde ao estabelecimento de pontes e de diálogos entre todos os atores do sistema de produção de conhecimento, o que inclui os que estão dentro do ambiente acadêmico, né? Bom, esses 8 princípios apontam, portanto, o surgimento, a necessidade de que se vislumbre uma nova forma de produzir conhecimentos dentro da universidade, de forma cada vez mais abrangente, envolvendo todas as áreas do conhecimento humano, sejam elas de natureza científica, tecnológica, social ou artística, e salientam o papel do ambiente universitário no desenvolvimento da humanidade. Temos aí um fenômeno incontornável, tendo em vista que a instituição universitária necessita ultrapassar fronteiras tradicionais no estabelecimento de relações com o meio social e investir-se em novos modelos capazes de melhor ancorar a academia, os cidadãos que nós formamos, os novos quadros que nós necessitamos, para ver se a gente consegue dar uma sobrevida às sociedades democráticas nas quais nós vivemos, né? E me parece que esse é um ponto crucial da formação de valores para a cidadania, e não é, eu fui me segurar na questão da representatividade, que é um valor básico para o exercício da cidadania, e eis aí, então, algumas questões que eu trago para a nossa discussão. Eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.